Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 22 de julho de 1934, lição 4, Elias ouve a voz de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versos 9 a 18. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu só fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, torna-te pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Texto áureo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, verso 9. Resumo da lição. Elias, dentro da caverna, verso 9. A escusa de Elias, versos 10 e 14. O convite para pôr-se perante a face do Senhor, versos 11 e 12. O respeito que Elias revela diante da voz do Senhor, verso 13. A ordem de serviço para Elias, versos 15 a 17. Deus refuta Elias, que se julgava ser o único fiel, verso 18. Elias, que caminhara 40 dias e 40 noites, parece não ter compreendido que tudo isso fizera pelo poder de Deus. Assim continuou em desânimo e procurou uma caverna, quando, ao contrário, devia ter diante de si o vasto horizonte. Assim, também, todo aquele que está no estado de ânimo em que Elias esteve no deserto, se encontra sempre numa caverna, sem visão e sem horizonte. Na caverna, Elias passou a noite. Sim, há sempre noite para todo aquele que, no desânimo, se esconde da face de Deus. Havia escuridão para Jonas no porão do navio, e ainda mais escuro ficou quando ele entrou no ventre do grande peixe. Elias teve suas razões para estar na caverna, como Jonas teve as suas para fugir da sua missão a Nínive. Mas tudo isto que o homem apresenta como razão, nada vale diante de Deus. Quando o homem entra em provações, julga que ele sempre é o que mais sofre, e que não há outro fiel e sincero como ele. Vemos que Elias caiu nas mesmas considerações. Abraão precisava sair da tenda quando se achava desanimado, para então ver as estrelas e receber a promessa das grandes bênçãos. Gênesis capítulo 15, versos 1 a 6. Igualmente, Elias foi convidado a sair da caverna para poder estar diante da face do Senhor. Ele teve de enfrentar um vento que fendia os montes, terremoto e fogo, antes que ouvisse a voz suave e delicada do Senhor. O crente tem de estar disposto a enfrentar tudo para poder ouvir a voz de Deus. Se os discípulos tivessem corrido de medo ou de incredulidade diante do som do vento e das línguas de fogo no dia de Pentecostes, por certo,
teriam perdido grandes bênçãos. Notai a atitude de Elias, que cobriu seu rosto de reverência. Se houve mais reverência diante da palavra e das manifestações do Espírito Santo, também haveria mais comissionados pelo Senhor. O que Elias temia e pelo que se afligia não tinha lugar na mente de Deus. Ele, servo fraco, recebe 3 comissões de grande relevo e publicidade, e 3 instrumentos ficam apontados para servir de castigo a Israel idólatra. Por fim, Elias recebe a repreensão que merecia. Ele não era o único fiel. Havia ainda 7.000. Há um grande perigo para o crente em querer julgar-se o único que sabe, que tem experiência, que está cheio do poder de Deus, que tem zelo, que é fiel ao Senhor. Há muitos fiéis ao Senhor, e embora não os vemos, Deus os conhece.